Observe estas duas frases. Consertam-se geladeiras e trata-se de pacientes. Quem seria o sujeito dessas orações? Bem, vamos lá. Consertam-se geladeiras. O primeiro passo é identificar a transitividade do verbo. Consertar. Quem conserta, conserta algo. Neste caso, está consertando a geladeira. Então eu posso garantir que o verbo consertar é um verbo transitivo direto. Por quê, professor? Porque entre o se e geladeiras não existe uma preposição. Então eu sei que o verbo é transitivo direto. Toda vez que o verbo for transitivo direto e ele estiver acompanhado desta partícula se, o se ele funciona como partícula apassivadora. Isso quer dizer que eu posso transferir essa frase para a voz passiva. Assim como eu falo, consertam-se geladeiras, eu posso dizer geladeiras são consertadas. O que são consertadas? Geladeiras. Então eu posso concluir que o sujeito da oração é geladeiras. Ou seja, é um sujeito simples. Ou seja, toda vez que a partícula se estiver ligada a um verbo que é transitivo direto, a oração existe um sujeito. Neste caso é um sujeito simples. Geladeiras. O sujeito deve concordar com o verbo. Sujeito no plural, verbo no plural. Poderia deixar no singular? Poderia, se você escrevesse conserta-se geladeira. Regra de concordância verbal. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Portanto, você pode dizer conserta-se geladeira ou consertam-se geladeiras. Isso porque a partícula se está ligada a um verbo que é transitivo direto. Agora na frase, trata-se de pacientes. Se você notar, temos aqui uma preposição entre o se e o pacientes. Como temos uma preposição, sabemos que esse verbo em questão ele é um verbo transitivo indireto. Toda vez que um verbo que é transitivo indireto estiver ligado a uma partícula se, este se funciona como índice de indeterminação do sujeito. Isso serve para dizer que o sujeito ele é indeterminado. Isso mesmo, o sujeito trata-se de pacientes, é um sujeito indeterminado. Você não consegue determinar o sujeito. Interessante, não é? Então, para recapitular, toda vez que um verbo que é transitivo direto estiver ligado a uma partícula se, o se funciona como partícula apassivadora. E vai existir um sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Já quando o verbo é transitivo indireto, ou seja, quando reger uma preposição, você sabe que o se ele não funciona mais como partícula passivadora. Ele funciona como índice de indeterminação do sujeito. Serve para dizer que o sujeito da oração é indeterminado. Portanto, o sujeito da oração de consertam-se geladeiras é geladeiras. E o sujeito de tratam-se de pacientes é indeterminado. Interessante, não é? Portanto, salva essa dica. Compartilha com os amigos. Printa e não erre mais.